Saudações napoleônicas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre estudar história e se preparar para o Enem. Vem com a gente! Na minha época eu tinha que decorar extensas listas de exercícios, uma série infinita de nomes para poder fazer a prova de história. De fato, hoje não se usa mais estudar história decorando datas, nomes, nada disso. O importante, lembre-se, é entender o contexto. Por exemplo, não adianta nada saber aí os nomes de cada uma das etapas da Revolução Francesa se eu não sei, por exemplo, entender a ascensão da burguesia no final da Idade Média, que foi ganhando cada vez mais espaço político e, lá na França, durante o século XVIII, juntamente com a população, essa burguesia quis contestar e derrubar o rei, num processo historicamente conhecido como Revolução Francesa. E já que você está falando aí, existe uma fórmula para decorar, digo, para compreender esse processo histórico? Não existe uma fórmula milagrosa para isso. E talvez seja por esse motivo que muitas pessoas achem difícil estudar história. Mas uma coisa é fato: leitura. Não se ensina história sem leitura, não aprende história sem leitura e não se produz história sem leitura. Tá vendo como é complexo? Ter ou não ter bons hábitos de leitura influencia em gostar ou não gostar de história. Isso pode se tornar um problema muito grande, porque, por exemplo, o Enem adora cobrar, adora exigir dos seus candidatos a capacidade leitora. Além disso, como que eu terei bons argumentos na redação se eu não consigo ou se eu não gosto de ler e tenho um conhecimento muito superficial e baseado no senso comum? Nós aqui da Hydra já fizemos um vídeo com algumas boas indicações de leitura. Se você não viu, é só clicar aqui, beleza? Já que o assunto é Enem, você saberia me dizer quais são os principais assuntos de histórias que foram cobrados nos últimos anos? Ótima pergunta. Existe uma listagem que tenta aí englobar os principais conteúdos de história cobrados no Enem nos últimos anos. São eles: primeiro, ditadura militar, Brasil oligárquico, Era Vargas, expansão marítima, abolição da escravidão negra no Brasil, período entre guerras, civilização europeia medieval, populismo, redemocratização e antiguidade clássica. Mas de uma forma geral, vocês podem perceber que cai muita história do Brasil. Existe uma resistência entre os alunos, entre os estudantes, de achar que a história do Brasil é chata, etc. Não. E mais do que isso, a história do Brasil contemporâneo, século XIX e principalmente século XX, cai muito do Enem. Então, se for para você focar em uma reta final, dê prioridade, dê preferência para a história do Brasil, que sem dúvida vai ter alguma questão ou várias questões lá sobre esse tema. Então, pessoal, é isso. Leitura, foco, concentração e fazendo aí anotações sobre os temas, tentando encontrar ligações. Uma coisa muito importante é pensar as pontes entre o passado e o presente e sempre lembrar, temos que entender o contexto. Nomes, datas, isso aí não se preocupe em decorar. Vamos falar muito sobre a história do Brasil contemporâneo no nosso curso presencial, que vai começar em agosto. Se você quiser saber mais informações, curso presencial da Hydra, é só clicar aqui no link abaixo, tá certo? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!